para evoluirmos o nosso ego. Por que evolução de ego? Por que que o espírito não é mais evolução espiritual? Porque Teoricamente seria perfeito? Exatamente, Cíntia. Nem escutei. É que, segundo as filosofias, religiões orientais, eles consideram que o nosso espírito já é perfeito. Somos micropartículas divinas, filhos de Deus perfeito, ou seja, somos Deus em ação. Nosso espírito já é perfeito, não precisa de evolução. Quem precisa evoluir é o nosso ego. Aí vocês perguntam, por que que se o espírito é perfeito, temos que encarnarmos novamente? Por quê? Faz sentido a gente ser perfeito, espírito perfeito, mas tem que estar encarnado e tem que evoluir o ego. Por quê? Pergunta, Márcia. Se o nosso espírito já é perfeito, não precisa de evoluir, por que que a gente está encarnado de novo? Estando encarnado e tem que evoluir nosso ego. Por que dessa dança de paradigma, vamos assim dizer? Somos perfeitos porque temos as possibilidades, né? Mas não desenvolvido totalmente o ego, não seria isso? Sim. Isso mesmo, Edmeia. Esse é um assunto muito polêmico, né? Mas, assim... Isso, mas o que me ocorreu foi o seguinte, eu falei, não deve ser porque o ego é agora, graça, tem o ego. O espírito que está aqui com a graça, ele já é esse espírito perfeito que já está vindo. Então, se o ego é de agora e ele vai morrer com a graça, depois quando vier em outra encarnação, a Joana, por exemplo, vai ser outro ego. Aí por isso que eu fiquei nessa dúvida, eu ia lá e voltava, entendeu? Porque se o ego morre com a pessoa, por que o espírito que já é tão evoluído, que já vem de tantas encarnações, ele vem para ajudar esse ego? Se o ego vai se acabar com esse ser aqui físico. Por que precisa um espírito perfeito precisa encarnar e viver o ego, né? Aí fica a pergunta. Então, é isso que é a questão que eu pensei. Se é perfeito, não precisa passar por essas situações. A sua trajetória, o espírito, o ego não. O ego vai embora quando a graça for. Então, não precisa ele passar por isso, digamos assim. Se ele é perfeito, ele lembra de tudo, ele sabe tudo, né? Esse ego da graça, ele tem recuperação enquanto a graça existe. Quando a graça morrer e a Joana reencarnar como Joana, já vai ser outro ego. Não sei. Aí eu fiquei pensando enquanto você perguntava e não cheguei a conclusão nenhuma. Eu também, eu fico pensando, se o espírito é perfeito, ele é puro, ele é Deus, ele é criador, por que ele precisa ter essa consciência aqui nessa... encarnar e perde essa consciência de ser quando ele encarna, né? De ser o espírito luz e amor e tudo. Por quê? Por que precisa passar por isso? Também nessa visão fica estranho pensar assim, né? É. Complicado. Porque fala assim, não, tudo bem, é pro ego evoluir. Opinião. Por que que a gente está encarnado de novo? Somos espíritos perfeitos. Por que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Não vejo sentido, né? Eu não me lembro dessa perfeição, né? É para aflorar as inferioridades, né? Às vezes tem as armadilhas, né? Então, é para a gente curar o que está vindo, né? Os gatilhos, né? Que em outras vidas a gente se perdeu, né? Nessas emoções, né? Eu acredito que seria isso. Mas se a gente já é perfeito, a gente não precisa nada disso. Por que a gente chega aqui e esquece a perfeição? Por que esquecer a perfeição? Também fica complicado entender isso. Porque no mundo espiritual é muito difícil do que no mundo terreno. Lá em cima nós temos todas as possibilidades. Só que quando a gente encarna aqui, vamos continuar a partir daquilo que evoluímos, é uma evolução, a encarnação é uma evolução, e quando vem outra encarnação é a continuação daquela evolução. Então, nós estamos perfeitos no mundo espiritual, porque lá é muito simples e muito leve. Quando a gente vem aqui, tem o peso das armadilhas, dos gatilhos e tudo mais. Então, nem tudo que a gente se comprometeu no mundo espiritual, a gente consegue numa encarnação só.
Então, mas aí é o espírito, não é o ego. Perfeito. Quem está lá é o espírito, o ego está aqui. Sim. É aí que eu falo que eu não tenho estudo espírita, que eu acho que aí eu acho que entender um pouco mais sobre a visão do espírito enquanto ação, né? Porque se a gente é espírito, encarnado e desencarnado, a gente não deixa de ser espírito. Tanto lá em cima quanto aqui na Terra, a gente é espírito, né? E se a gente é perfeito, não precisaria estar passando por essas experiências, né? Por que a gente se desligou dessa situação? Porque mesmo quando a gente desencarna, a gente não tem consciência dessa perfeição ainda, porque a gente está aqui nesse planeta, com todas as influências, né? E é complicado, porque quando você vai na visão tradicional antiga, não, eu sou um espírito que estou evoluindo, tudo bem, eu consigo entender a minha necessidade de evoluir aqui na Terra, porque eu estou aqui passando pelas dificuldades. E essas dificuldades estão me aprimorando, porque mesmo quando eu desencargo aqui na Terra, eu não sou perfeito ainda. Eu moro nesse planeta que é um planeta de regeneração agora, mas que é um planeta denso, porque eu sou densa ainda, porque eu tenho essa coisa ainda de imperfeição aqui comigo, senão eu estaria no mundo de luz, né? Então, se eu não tenho essa consciência de que eu sou esse espírito de luz, por que eu não tenho essa consciência se eu sou uma perfeição já? É aí que me vem a pergunta, né? Por que eu precisei passar por essa experiência se eu já era luz e perfeição? Eu acho que Estranho. eu acho que se a gente olhar para a vida dos santos, talvez fique um pouquinho mais simples para a gente entender. Ou então olhar para a vida de Gandhi e outros, sabe, seres humanos que encarnaram, que são centelhas divinas também. Eu acho que é assim, o espírito ele vem puro porque ele vem de Deus, né? Como o Márcio falou, nós somos centelhas divinas que aqui encarnamos. Para quê? Para um aperfeiçoamento na matéria, porque, vamos dizer, na espiritualidade, o espírito tem mais facilidades do que a gente aqui nessa matéria densa. E aqui seria um alinhamento de quando você... É como quando Jesus veio. Jesus veio na matéria, né? Carne, nesse plano denso que é o nosso, e ele conseguiu, como filho de Deus, né? E uma centelha plena, ele tinha, ou tem, alinhado o espírito e o que era a carne. Tanto que ele era diferente, desde sempre. Então, eu acho que o que acontece conosco é para que nós consigamos chegar num ponto de aperfeiçoamento maior, em que, tanto encarnado quanto desencarnado, a nossa essência seja uma só. Vamos dizer, a gente corre para um acoplamento mais, vamos dizer, perfeito. Hoje, o espírito, quando acopla, vamos dizer, na matéria, a matéria fica meio, acho que conflituosa, porque nós temos a intuição e a gente briga com ela usando só a razão. Nessa possibilidade que a gente tem aqui encarnado, eu creio que é para culminar na razão e na intuição trabalhando juntas, ou seja, a nossa carninha aqui, a nossa matéria desse plano com a alma da gente junto, uma coisa só. Aí me vem, sabe, os personagens da história que viraram santos, que eram soldados, que eram carrascos e se transformaram, ou Francisco, que veio numa família rica e de repente se despojou de tudo e se tornou um santo. Então, são pessoas que conseguiram afinar o espírito à carne, né? A matéria aqui encarnada. Acho que é esse o objetivo. Nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que é uma afinação das duas coisas, para que a gente seja um ser mais completo, que uma coisa, para mim, fica meio... Eu penso assim, se nós temos, aqui pensando, né, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que a gente sabe que são seres de luz, eu penso que o espírito, os espíritos, de um modo geral, eles estão em níveis diferentes. Talvez uns estejam mais evoluídos e outros menos evoluídos. Esses que a gente cita, o Sai Baba, o Gandhi, Madre Teresa, Chico, já são espíritos de luz.
Os outros estão a caminho da perfeição, em busca da perfeição, em busca dessa luz. Então, por isso é que... E aí, pensando assim, a gente vê por que tem gente que sofre tanto, que vem para resgatar, e outros que têm uma vida tão mais sublime, tão mais tranquila, né? Tão mais espiritualizada. Então, acho que é pelos níveis diferentes de evolução em que cada espírito se encontra. Alguns são mais jovens, talvez, não sei. Outros são bem mais antigos e já passaram por tanta lapidação que chegaram já a uma evolução muito maior do que outros. Não sei, talvez. Gente, isso que vocês estão falando, todo mundo, é a visão de que a gente evolui enquanto espírito. É a visão tradicional que a gente tinha até então. O que o Márcio está colocando, para mim, que eu entendi, é uma coisa diferente. Ele está colocando que, na realidade, mesmo quando vocês falam espírito de luz, Gandhi, eles são de luz em certo nível, porque tem espírito muito mais evoluído do que eles, a gente sabe disso. Que em outros planetas, outros mundos, no plano espiritual, que é muito mais. Então, vocês estão mostrando a visão que eu tinha, né? Espírita mesmo. Por isso que a gente tem que fazer atualização, vai evoluindo. Né? Isso que o Márcio está falando, eu estou entendendo uma coisa diferente. Ele está falando, e é isso que está difícil para mim entender, a necessidade da encarnação. Porque se nós somos espíritos luz, espírito perfeito, que fazemos parte da divindade, do todo, que na realidade nós somos, eu acho que é isso que ele está colocando, né? Nós somos parte de um todo. Só que em algum momento a gente perdeu essa consciência de que a gente é a luz, de que a gente é o amor, de que a gente é isso maior. Por que a gente perdeu isso se a gente é o espírito perfeito? Porque a necessidade dessa encarnação. É isso que é a minha dúvida maior. Porque na outra forma de pensar eu entendia bem assim. Agora, quando eu falo não, você falou que no mundo de oriental, que a gente já é perfeito, a gente já é luz, por que a gente se esquece disso? Por que a gente precisa dessa vida matéria se a gente já é um espírito luz e perfeito? Se a gente é luz e perfeição, não precisa nada disso. A gente já tem a consciência de que a gente é Deus, de que a gente é todo, né? Essa é a minha dúvida, Márcio. Não tem a ver. Não tem a ver quando a gente vem para esse plano, que é um plano, acho que uma das pessoas comentou, um plano mais denso. A gente começa a absorver situações de que daí a gente vai tendo a necessidade de continuar vindo para evoluir. Então, a gente não é perfeito, a gente não é luz, a gente precisa... Não, a gente não, acho que na origem era perfeito. Só que daí, conforme a gente encarnou para passar por um processo de experiência, chegou aqui, a gente falhou em alguns desafios. É como se deixasse corromper. Espírito perfeito se corrompe. Isso, aí foi colocando essas cascas, e aí a gente precisa vir agora com outro nível de consciência para ir tirando e voltar na perfeição, como se fosse uma cebola mesmo. A gente deu as camadas, né? Acho que... Eu não sei se eu estou sabendo mais ou menos explicar, mas aí veio para um plano denso, éramos perfeitos, aí a gente não conseguiu, algumas coisas a gente falhou. Nessa vida, mesmo se a gente for parar para observar, a gente vai, vou ter que vir de novo para resgatar algo que a gente não conseguiu aqui. Só que outra não era perfeito também, né? Então a gente não era um espírito perfeito. Tá bom, hein? Vamos lá. É complicado. Bom, a teoria que eu acredito, tá? É a minha opinião. Nós estamos encarnados porque a gente está a serviço do mundo espiritual para a evolução da raça humana. Nós somos a quinta geração da raça humana. Dizem que para a gente chegar à perfeição da raça humana, faltam mais 2 gerações. São 7 gerações para atingir a perfeição da raça humana. A gente está na quinta. Na 4ª geração que nós estivemos lá, na época de Atlântida, éramos pleiadianos, lembra dessa época? A gente não lembra, óbvio, mas a gente esteve lá. Há 10 mil, 12 mil anos atrás, na época de Atlântida. Naquela época, estávamos quase chegando à perfeição da raça humana. Para vocês terem uma ideia, a gente já estava falando por telepatia. E aí chegou o tal do ego, na época, foi corrompido pelo poder e
a gente teve que voltar à estaca zero novamente. Voltamos para a 5ª geração, que é hoje, que a gente está encarnado no planeta Terra. Essa é a teoria que eu acredito, tá? Se é verdade ou não, não sei. É a verdade que eu acredito atualmente. O que vocês acham? Márcio, tem a ver com os capelinos também? Sim, tudo a ver. Sugestão de leitura, tá? A Saga dos Capelinos. Leiam. Já li até o 4º volume. Eu já li todos. Já 8 li até o volumes. 4º volume, faltam 3. Lá é muito rico, muita coisa. Desmistifica a questão de Jesus, desmistifica muita coisa.